Enfim, estamos chegando ao final de uma oficina. A proposta é a cultura do cancelamento. É uma oficina que eu fiz questão de fazer passo a passo, dividir em várias aulas, claro, para não cansá-los e também para deixar a aula mais detalhada. Hoje nós vamos tratar da conclusão desta oficina. Você que vem me acompanhando deve construir a sua redação passo a passo. Cada modelo que você treina, você fica mais habilitado para o dia da prova. A banca ela não vai te pegar de surpresa. E nós vamos dividir a conclusão em 3 períodos. Vocês podem perceber que eu estou sempre preocupada com a divisão de períodos, que na segunda oficina eu falo sobre a divisão de período, falo um pouco sobre gramática. Já prometi que vou dar sequência às aulas de gramática que eu comecei por fonologia. Se você tiver paciência de assistir às aulas de gramática, isso vai contribuir muito para o seu aprendizado também em redação. Não que aprender gramática vai te fazer só com a gramática saber estruturar um texto, porque o texto ele tem conteúdo, ele tem assuntos específicos, mas com certeza vai ajudar bastante. E essa divisão de períodos faz com que o texto ele fique leve, com que você consiga dar fluidez à leitura. Quando o período fica muito longo ou fica muito curto, que causa uma desproporção, fica ruim a leitura, atrapalha o entendimento, atrapalha a clareza e com certeza isso vai influenciar na tua nota. Nessa conclusão, no primeiro período é onde você vai reafirmar a tese. Você volta lá para a introdução. A minha tese fala que a cultura do cancelamento, ela se intensificou e ela apresenta pontos positivos e negativos. Esses pontos positivos e negativos são as minhas 2 microteses que eu vou defender o que aconteceu em relação à cultura do cancelamento. E ao reafirmar a tese, eu trago de volta essa ideia do que é a cultura do cancelamento e os pontos positivos e negativos que ela apresenta. Na introdução, eu coloco a tese. No desenvolvimento 1, a microtese 1, que é o argumento de defesa da tese. No desenvolvimento 2, a microtese 2, que é o argumento de defesa da tese 2. São 2 argumentos que eu utilizei no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E na conclusão, eu vou reafirmar a tese. Depois de reafirmar a tese, eu escolho como eu vou concluir. Se eu vou concluir por intervenção, por reflexão, por agregamento de ideias e outras formas que nós temos de conclusão. Em uma dessas oficinas eu vou falar somente sobre conclusão. Já prometi a uma seguidora e vou cumprir. Se Deus quiser, vou cumprir. Aqui do lado eu fiz o planejamento da intervenção. Eu coloquei o agente, que seria o Ministério da Educação, mas eu estou seguindo um modelo da minha aluna, que ela fez. Seguindo o meu modelo, ela coloca tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Comunicação. A ação seria conscientizar a sociedade por meio de projetos. Para quê? Para ensinar o uso correto das redes sociais. E eu resolvi detalhar o agente, onde eu coloco uma vírgula. Quando eu pego o conectivo, em vista disso, faço a conexão entre o período anterior e o próximo, cabe, aí eu coloco o agente, vírgula, coloco uma característica desse agente, pode ser um aposto, elaborar. Outro verbo que você queira usar vai ser a ação. Você não deve usar verbo que traga probabilidade, deveria, poderia, não usa desta forma. É verbo que indica certeza. Depois eu coloco uma vírgula e coloco mediante. Aqui você vai colocar o meio. Qual vai ser o meio ou o modo que este agente vai realizar a ação? O que ele vai usar para realizar a ação? E com o intuito de é o efeito ou a finalidade. Para que tudo isso? Depois fecho esse período e abro outro período para o fechamento do parágrafo. E aqui, nesse último período, eu vou terminar com uma reflexão. Na caixinha ao lado, eu coloco alguns modelos de reflexão para o último período. Por exemplo, o ser humano é sempre importante. Ao invés de o aniquilar, deve-se tentar o resgate. Outra reflexão. A
A punição é uma arma de combate, porém existe a justiça para exercê-la. Outra reflexão: entre o desejo de vingança e a tentativa de regeneração, que se escolha a renovação de uma vida. Também eu peguei uma poesia da Cora Coralina, um pedaço da poesia que eu achei interessante, que é uma poesia de Natal, mas fala sobre o perdão. De repente você poderia usar para fechar um pedaço dela, que ela diz: enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. E de repente ela traz aqui alguns elementos bem importantes. Vamos verificar como ficou a conclusão da minha aluna. Ela vai reafirmar a tese da seguinte forma: a cultura do cancelamento, portanto, carrega consigo questões positivas e negativas para o desenvolvimento do mundo contemporâneo. Ela fez bem legal, bem diferente, assim, ela estendeu um pouquinho mais, ficou legal. Em vista disso, ela coloca o agente, o Ministério da Educação. Em seguida, ela coloca o detalhamento, ela dá uma característica do Ministério da Educação. Ela faz um aposto, por isso está entre vírgulas, órgão responsável pelo ensino no país. Depois ela acrescenta outro agente, juntamente com o Ministério das Comunicações. Em seguida, ela colocou a ação, deve conscientizar a sociedade. Esse deve concordando com o Ministério da Educação. E o meio, por meio de projetos nas escolas que apresentem as consequências sobre o cancelamento inadequado. E por último, para encerrar este período, ela coloca a finalidade ou o efeito, com o intuito de ensinar o uso politicamente correto dessa ação. E para fechamento, ela colocou uma reflexão, seguindo o modelo que eu tinha dado. Dessa forma, o corpo social deve ter em mente que o ser humano é importante. Ao invés da aniquilação, deve-se tentar o resgate e a boa convivência. Ela faz a conclusão bem legal, ela faz uma intervenção bem direta, bem clara. Às vezes, o candidato ele enrola muito na intervenção, ele mistura todos os termos. Para o Enem, que é obrigatório a intervenção, isso prejudica. Às vezes o avaliador ele encontra todos os 5 elementos que o Enem exige, mas o candidato finda perdendo ponto na competência 3, que fala sobre a organização textual. Toda banca pede organização textual. Se você seguir os critérios que eu apresento nas oficinas, você vai fazer um texto estratégico. Você vai conseguir organizar e responder a tudo. Não vai deixar lacunas e vai organizar todo o pensamento. Vai fluir toda a leitura do texto. Eu vou encerrar a oficina aqui, nós fizemos a conclusão. Foram várias aulas sobre a cultura do cancelamento que você deve seguir de uma por uma. E nas próximas aulas, se Deus quiser, eu trarei mais oficinas. Você fica comigo sempre. Não esqueçam de ativar o sininho, porque isso vai ajudar a lembrá-los quando eu postar mais aulas ou quando eu entrar ao vivo. Às vezes eu entro ao vivo também e trago sempre informações preciosas para você que está estudando para concurso público ou para vestibular. Muito obrigada pela paciência, por ficar comigo, tá bom? Fiquem com Deus e um grande abraço.